privação de sono. Vocês já ouviram falar sobre privação de sono? Já ouviram, alguns já ouviram, né? Mas a maioria, eu acho que não é de conhecimento de todos, eu acho que é um assunto que a gente, pelo menos lá na minha igreja, a gente não trata muito disso, mas enfim. E o meu principal objetivo como profissional, como irmã de fé de vocês, é essa verdade que eu encontrei nesse versículo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu acho que tudo que eu aprendi e tudo que eu sei, ela se baseia nisso aqui. A verdade, ela sempre liberta. E não necessariamente só a verdade de Jesus. A verdade de Jesus a gente nem fala, né? Não tem por que discutir. Mas cada verdade dessa a respeito de saúde, de sono, de nutrição, de psicologia, de saúde da mulher que a gente descobre, a gente tem contato com isso e tem a oportunidade de fazer as coisas diferentes. Então eu realmente acredito que a verdade nos liberta. E essa é a ideia de hoje. Libertar vocês de coisas que vocês não sabem, não têm conhecimento, ou enfim. Um contato a mais com uma verdade que possa tornar a vida de vocês diferente. Então vamos lá. Para começar falando sobre privação de sono, eu queria perguntar para vocês quantos de vocês dormiram 6 horas essa noite? 6 horas? 6 horas. 6 horas. Tudo tranquilo? Tranquilo? Total ou parcelado? É que você tá numa fase diferente da vida, né? Então essa fase aí. Você não sai, né? Quem dormiu 7? 7, o Bruninha dormiu 7. 8? Dormiram bem. 9? E quem dormiu menos de 6? Então, a gente vai chegar lá. Mas vamos começar falando de vocês que dormiram um pouco. Imagino que vocês estejam. Como é que vocês estão se sentindo hoje? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo legal? Sentindo recuperado, descansado na noite? Não? Alguém não? A Alana não se sentiu. Mas o resto do pessoal sentiu. São várias noites, né? Muitas vezes, quando a gente não dorme bem ou não dorme o suficiente, a gente não dorme por conta de problemas de saúde, por problemas da vida, por problemas de relacionamento, enfim, problemas no trabalho, os mais diversos problemas, né? Mas e se eu trouxesse para vocês a informação, a notícia importante de que tem um remédio que pode amenizar essa ansiedade, curar essas doenças, melhorar o descanso de vocês e tornar a vida completamente diferente do que vocês vivem hoje. Quantos de vocês aceitariam tomar esse remédio? Será que aceitariam mesmo? Vou perguntar depois de novo, hein? Olha, deixa eu levantar as duas mãos. Vamos lá. Eu trago para vocês uma notícia da ciência muito importante. E essa notícia diz assim: cientistas descobriram um novo tratamento revolucionário que fará você viver por mais tempo. Ele melhora a memória e torna mais criativo. Deixa você mais atraente, o mantém magro e reduz o desejo por comida. Todo mundo ainda quer o remédio? Eu quero. Protege contra o câncer e a demência. Diminui o risco de sofrer ataques cardíacos e derrame cerebral, sem falar do diabetes. Você se sentiria mais feliz, menos deprimido e menos ansioso. Todo mundo ainda está interessado nesse remédio. E quanto vocês pagariam por um remédio desse? O justo. Mas você pagaria, desembolsaria alguma coisa por um remédio desse. Então tá bom. Vamos ver se até o final vocês estão dispostos a pagar ainda. Para vocês, para a gente começar com uma pergunta aqui, dormir é importante? Sim. É importante mesmo? Sim. Para todo mundo é importante, né? Antes da gente começar a falar de privação de sono, eu vou falar sobre sono só para a gente poder se ambientar, tá? O sono é um estado fisiológico complexo que ocorre em ciclos ao longo da noite. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo, mas eu queria dizer para vocês algumas coisas aqui a respeito do sono, tá? Ele é vital para a saúde e bem-estar geral. É um mecanismo de controle para um estado de vigília adequado e para o repouso. É um estado de suspensão temporária da função sensorial e motora. Você desliga, né? Você fica, não tem contato nenhum com o externo. Não é o resultado de uma atividade cerebral reduzida, mas sim um estado de consciência diferenciado. Quando a gente está falando aqui no estado de atividade cerebral reduzida, está dizendo que ele não é um coma, em que você só apaga, tá? Há um nível de consciência, há processos que acontecem durante o sono, então é só um estado de consciência diferenciado.
por que nós dormimos, tá? Isso aqui é uma visão um pouco diferente, aquela é um pouco mais técnica, é um pouco mais diferente para vocês poderem entender. O sono é o estado em que devemos entrar para consertar o que foi perdido na vigília. Então, para que o sono serve? O processo de sono é um processo que acontece em um ciclo, né, como a gente viu ali, e ele serve para reparar aquilo que foi perdido durante o tempo que a gente está acordado. Quanto a gente sofre, quanto a gente danifica, quanto a gente prejudica o nosso corpo enquanto a gente está acordado? Muito. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Com o que a gente come, com a maneira que a gente anda, com a atividade física que a gente não faz, enfim, com várias coisas, né? Então o sono ele vem para reparar tudo aquilo que nós perdemos e fizemos de errado durante o dia. Então o sono serve para isso. O sono cura feridas emocionais, certo? O sono ajuda na aprendizagem e na memória. O sono também apoia a construção de soluções para problemas desafiadores. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas isso acontece muito comigo. Às vezes você passa um dia pensando num problema, em alguma coisa difícil que você não consegue resolver e você vai dormir angustiado por conta daquilo. E várias vezes comigo já aconteceu de acordar de madrugada e falar, era isso. Né? Até porque o processo criativo ele depende da inércia, da inatividade, ele não depende só de você ficar pensando no problema. Então, várias vezes o sono acontece isso quando você dorme, e é um processo também faz parte do seu sono. Previne doenças e infecções, habilita o processo de plasticidade cerebral. Esse processo é aquele processo que faz a gente se adaptar e viver a despeito de qualquer coisa, né? Você perde coisas, ganha coisas, muda, e o processo que permite a você se adaptar é esse processo chamado de neuroplasticidade cerebral. Depois que a gente viu isso aqui, falamos um pouco de sono e por que nós dormimos, eu queria dizer para vocês que o sono, ele não é importante. O sono é necessário. Ele não é um processo que você pode julgar importante, como você julga qualquer coisa importante, seu celular, seu carro, seus bens. Não. O sono não se compara a isso. O sono ele é necessário. E aí, eu vou trazer para vocês alguns conceitos anteriores e vou falar um pouquinho para vocês sobre evolução. Mas quando eu quero falar para vocês sobre evolução, eu só quero que vocês tirem um pouco o preconceito da palavra, porque eu não vou trazer um conceito da ciência que talvez vocês estejam ouvindo. Eu estou trazendo um conceito mais atual a respeito do que é evolução. A ciência hoje não pensa a evolução como um processo de melhoramento. Não é isso que ela diz. Uma das cientistas mais renovadas do Brasil, que hoje mora fora, que ela foi a única capaz de fazer uma contagem de neurônios, que descobriu que a gente tem mais de 86 milhões no cérebro. Ela trouxe esse conceito novo, que diz que a evolução é apenas uma marcação, é uma constatação daquilo como ele é. Então, assim, a evolução ela diz que o homem é como o homem é, que o macaco é como o macaco é, que a cobra é como a cobra é, a baleia é como a baleia é, e não necessariamente tem a ver com o processo de melhoramento. A gente sabe que na evolução que a gente tem, na seleção natural, algumas coisas foram perdidas de nós e dos animais também, né? Mas isso ainda não tem a ver com evolução. Isso tem a ver com o processo natural de seleção. Tipo, se eu tenho características que não colaboram, não ajudam na minha sobrevivência, que é um instinto natural humano e primordial para ele, aquilo ao longo do tempo vai se perdendo. Tudo também com nossos hábitos. Às vezes nós temos hábitos que não são hábitos bons e ao longo da vida nós vamos deixando. E esse é o processo de seleção natural que a gente acredita, que eu particularmente aprendi e acredito. Então, dentro do processo de seleção natural, a gente tem um comportamento que vem se mantendo desde que o mundo é mundo, que é o sono. E aí, trazendo para vocês a respeito do comportamento do sono, ele não é nada favorável a essa seleção natural. Porque no sono nós perdemos a consciência, nós ficamos completamente vulneráveis. Imagina vocês, anos atrás, homens que viviam com uma realidade diferente da nossa, que precisavam caçar, ficar no meio do mato. Imagina se eles podiam dormir tranquilos. Não podiam, podia vir um bicho. Então, assim, o sono é extremamente desfavorável para a seleção, porque ele torna realmente o ser humano vulnerável e fraco. Só que o sono, apesar de ter essas características, ele foi mantido até aqui. E o sono é algo que não pode ser negligenciado. Você não consegue controlar o seu sono. Quando você tem sono, se você não dormir, você começa a perder processos cognitivos, habilidades, você começa a perder várias coisas até que você durma. Porque com sono não tem negócio, é preciso parar. E aí a gente todo dia, a gente vai ver isso ao longo do palestra,
Todo dia a gente tem aquele processo em que a gente para, descansa e no outro dia se recupera e acorda ativo novamente. Isso faz parte do ciclo, faz parte do processo. Então, por isso que eu digo para vocês que se desde sempre até agora, né, desde antigamente até agora, a gente continua dormindo e não há nenhuma espécie que não durma, todas as espécies dormem, vocês podem tirar por isso o quanto o sono é necessário, mesmo que não seja favorável aí a vivência em si, né? Então esse é um ponto importante para explicar para vocês. Outra coisa, outro ponto importante é que a gente sempre considerou a alimentação e as práticas de exercício. A gente fala muito disso, né? Como a alimentação saudável é importante, como a prática de exercício é importante. Há algum tempo atrás a gente começou a falar que o sono também é importante e a gente junta ele como 3 pilares importantes para a boa saúde, para o bem-estar, para o desenvolvimento. Só que um conceito novo que a ciência também trouxe é que isso é diferente. Não são 3 pilares. A gente continua mantendo o pilar da alimentação, continua mantendo o pilar da atividade física, que são 2 pilares importantes. Mas esses pilares subiram um pouco para dar base ao mais importante, que é o sono. Por quê? Se você não tem um sono de qualidade, não dorme o suficiente, por mais que você se alimente bem, você não consegue absorver os nutrientes de uma forma que seja boa para você, que você tenha uma vida saudável. Então não adianta se alimentar bem e não dormir. Você pode também ser frequente nas atividades físicas, ter uma vida super fitness. Mas se você não dormir, além de você ter um corpo desnutrido, que não foi nutrido corretamente, você não tem capacidade de ter a disposição para malhar e nem vai ter os resultados que você teria se você tivesse dormido bem. Isso não sou eu que estou falando, tem vários estudos que provam isso. Então, assim, a gente tem que tirar um pouco só realocar e colocar no lugar devido aquilo que é importante. E aí, eu vou mostrar para vocês, aqui ao longo do que a gente vai falar, como é importante dormir. E mais do que isso, como é prejudicial não dormir. Eu, estudando por algumas vezes, me deparei com alguns textos, alguns relatos da ciência, e tudo que eu vi aqui, eu falo para vocês, me deu tristeza, sabe? Não tem outra palavra. Me deu tristeza imaginar o nível que a gente está, de como os perigos que a gente corre, o lugar que a gente acabou se colocando, e me trouxe também uma necessidade urgente de que Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar. Porque assim, olhando para as perspectivas que a gente vê, não tem o que fazer. A gente não tem salvação a não ser em Cristo. Não tem outro caminho. Porque assim, a gente fala muito isso lá em casa, não come carne, né? Mas se você não come carne, você não está livre de nada. Se você não bebe, você não está livre de nada. Se você não... nenhum comportamento que a gente pode, nenhum hábito bom que a gente possa ter, livre a gente de ter doenças, de ter estresse, de ter nada disso. E infelizmente, essa é a realidade que a gente vive hoje. Mas, apesar da gente ter essa previsão de estar muito perdido nesse mundo hoje, a gente aqui, né, tem esse ponto de esperança. Que um Salvador que vai vir para nos salvar e nos livrar disso aqui. Amém. Mas, com tudo isso aqui, apesar de a gente estar falando de sono, eu quero deixar claro para vocês a urgência de que Jesus precisa voltar. A gente não tem uma expectativa muito longa aqui. E o clamor por essa volta precisa ser urgente. Mas, continuando aqui, eu quero falar para vocês um pouco do ciclo circadiano. O que é um ciclo circadiano? Esse ciclo circadiano é o que move a gente a acordar, a dormir, a comer na hora certa, a fazer exercícios. É o que motiva, é o que rege o nosso dia. Esse ciclo circadiano, ele é um marcador de tempo. Vocês já ouviram falar de relógio biológico? Seria o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é como se ele fosse um reloginho que funciona diferente, talvez diferente não seja a mesma palavra, mas assim, em paralelo com o relógio biológico. A gente conta, um relógio normal que a gente conta, 24 horas, tá? Eles não têm o mesmo padrão de 24 horas, mas eles vão se adaptando para que as coisas aconteçam de modo normal. Que você acorde na hora que tem que acordar, durma na hora que tem que dormir e faça tudo para recuperar o seu corpo. Porque o objetivo aqui, do ciclo circadiano inclusive, é que você passe por todo aquele processo de recuperação do seu corpo, de restauração à noite quando você dorme. Então o que acontece com esse ciclo aqui? De manhã quando você acorda, você libera um nível mais alto de cortisol, e esse nível de cortisol que você libera ajuda você a ter motivação para viver o seu dia. E é assim que funciona. Você acorda com nível, ao longo do dia, aquele cortisol vai baixando. Ao entardecer, você começa a liberar outro ativo.
que chama adenosina. O que essa adenosina faz? Essa adenosina, ela vai começando a sinalizar para o teu corpo que está chegando a hora de parar. E como eles sinalizam isso? O ciclo circadiano, como eu falei, ele tem a ver muito com o fator externo, o relógio externo. E como é que ele se regula? Ele se regula, por exemplo, através da luz solar. Se regula também através da temperatura. Então, assim, o que estimula essa produção do cortisol? De manhã, se você pegar um sol, você vai ter uma produção de cortisol limpa suficiente para aguentar o seu dia. De noite, se você tiver um ambiente estável e a temperatura for baixando, você começa a produção de adenosina. E esse é um ciclo normal, tá? Falando um pouco mais de ciclo, é o ritmo natural do organismo que regula as suas funções ao longo do dia, sincronizando com a duração média de um dia, aproximadamente 24 horas. Ele não tem 24 horas, como eu disse, mas ele vai se regulando. É super importante essa regulação para que ele acompanhe as 24 horas ali e ele tem uma interferência direta no processo do sono. O processo do sono, a gente vai ver daqui a pouquinho, o processo do sono, ele tem fases que são disparadas por esse reloginho. Então, quando o teu corpo entende que é determinada hora, e aí à noite ela tem classificações, quando o teu sono entende, teu corpo entende que é determinada hora, ele sabe que é a hora dele fazer aquele determinado comportamento. Passou-se aquela hora, aquele outro comportamento, e assim vai ao longo da noite, regulado por essas liberações de cortisol e adenosina, tá? O ciclo circadiano ajuda a determinar quando se quer estar acordado e quando se quer estar dormindo. Além disso, ele controla outros padrões rítmicos, que incluem a preferência de horário para comer, os estados de ânimo e emoção, a temperatura corporal, a liberação de diversos hormônios e etc. Sabe, meio-dia, quando você começa a sentir o estômago roncando, que é seu horário habitual de estar almoçando, é o ciclo circadiano sinalizando para você, ó, é a hora de almoçar. E geralmente, se vocês puderem perceber, é a hora que todo mundo almoça. Todo mundo almoça no mesmo horário, né? Então é essa regulação, é essa estabilização entre os dois que regula o que você faz durante o dia e regula também o seu sono, que é a parte mais importante. Ciclos do sono. A gente tem basicamente dois ciclos do sono, tá? Que é o sono REM e o sono não REM. O sono REM é um sono um pouco mais leve, que é aquele sono em que você dorme e os seus olhos, vocês já repararam quando a gente está dormindo que os olhos ficam mexendo? É aquele sono ali. Ele é um sono mais leve, mas não menos importante, tá? O sono não REM é um sono quando você já está com um sono mais pesado, é um sono mais profundo, que também é muito importante. Eu trouxe para vocês aqui um ciclo de sono para que vocês tenham ideia. Isso aqui, não sei se vocês vão para ver, mas é um horário de 11, meia-noite até 7 horas da manhã, que seria um horário ideal, né? E aqui eu tenho os ciclos do sono. E aqui eu quero destacar umas coisas importantes para vocês a respeito do que acontece nesse ciclo de sono, tá? A gente começa com o sono REM, que é esse sono mais levinho, e vai caminhando aqui para os estados mais profundos do sono. A gente tem cerca de 3 a 5 ciclos durante toda uma noite, e cada ciclo dura por volta de 90 minutos. O sono REM é esse sono aqui, que é o sono mais profundo. E aqui a gente tem atividades importantes que acontecem nesse momento. Quando a gente, durante o... Como é que eu vou explicar melhor? Computadores. Quando a gente lida com o computador, a gente trabalha o dia inteiro no computador e o computador, ele vai gravando aquilo que a gente fez, a memória que ele usa ali, ele vai gravando num local de gravação de memória rápida. Eu esqueci o nome agora. Não é memória RAM, não era essa palavra. Não era essa palavra que eu queria usar não, mas enfim, vocês vão entender. O computador tem um lugar onde ele grava as memórias rápidas e tem um outro lugar que ele guarda as memórias importantes. Enquanto você usa o computador, ele guarda tudo na memória rápida e depois ele processa tudo e vai levando para o lugar mais importante. E funciona exatamente aqui. Assim, do mesmo jeito. Então aqui, nesse processo aqui, e eu preciso que vocês prestem atenção e guardem essa informação que a gente vai precisar dela mais para frente, tá? Nesse processo aqui é onde o cérebro depura as conexões, remove conexões desnecessárias. Então tudo que você viveu ao longo do dia é nesse momento aqui que ele vai guardar o que foi importante, vai sinalizar o que é importante, vai desprezar o que não precisa e vai levar você a outro estado de sono. Nesse outro estado de sono, que seria esse aqui, você fortalece as conexões. Então aquilo que você disse que é importante aqui, chegou nessa segunda fase do sono, ele pega, olha, ela sinalizou que é importante, eu vou pegar e vou guardar nas caixinhas necessárias, reforçando para que você se lembre daquilo depois. Então é assim que acontece, por vários ciclos. Mas vocês podem observar
que esse ciclo aqui, os dois ciclos são extremamente importantes, tá? Mas você pode ver aqui que eles o tempo inteiro brigam pela atenção, por quem vai trabalhar. E aí você pode ver que aqui, nas primeiras fases do sono, você tem um espaço maior de tempo destinado ao sono não REM, que é o sono profundo. E aí no final, ele vai ficando menos espaçado, tá? Do mesmo jeito, o sono REM, que é esse sono de fortalecimento, ele começa com um tempo um pouco menor, depois ele vai gastando. Você vê que no final, você nem precisa ir lá no sono profundo. Você já fica ali no mais raso para poder terminar o seu processo, o seu ciclo de sono. Mas ambos são importantes e é assim que eles funcionam. Guardem bem essa informação aqui, porque vai ser necessário e importante para vocês. Uma pergunta importante que vocês devem pensar e devem se fazer é a respeito do ciclo de sono de vocês. Por exemplo, a gente tem aqui um horário que a gente simulou de 11 às 7 da manhã, que seria o horário ideal, vamos dizer assim, para a gente estar dormindo, né? Mas e se eu dormir mais tarde e acordar no mesmo horário, né? Se eu dormir mais tarde, o que acontece? Eu preciso lembrar para vocês que esses horários aqui estão extremamente ligados com aquele ciclo circadiano regulado, aquele ciclo circadiano que a gente falou antes. Nosso corpo sabe que horas são, regulado por esses horários, pela temperatura e por vários outros fatores. Então, o que acontece? Esse ciclo aqui, ele acontece de acordo com aquilo que você regulou. Então, vamos supor que você hoje decidiu dormir 1 da manhã e vai acordar às 7, você trabalha, não tem como acordar mais tarde. O que vai acontecer aqui? Seu ciclo do sono fica comprometido. Você não completou todas as fases do sono e essa aqui você simplesmente perdeu. Então, você vai conseguir armazenar todas as memórias que você precisa, decorar todas as memórias que você precisa? Não. Você vai conseguir armazenar o que é necessário? Também não. Então, assim, seu sono vai estar sempre comprometido. Do mesmo modo, se você dormir no horário, mas por alguma coisa precisar acordar mais cedo, a mesma coisa acontece. Você vai ter o processamento das memórias, você vai ter aqui a guarda, o armazenamento correto, mas você vai chegar num determinado lugar, ele não vai mais armazenar. Porque você cortou o processo, interrompeu o processo. Isso aqui não tem negócio, tá? Porque isso aqui não é uma coisa que a gente pode controlar, que a gente pode manipular. Isso aqui acontece e pronto, acabou. Então, assim, por mais que você durma até 9 horas, o horário do fluxo acabou. O horário do ciclo do sono acabou. Então, assim, por mais que você durma, o que vai acontecer? Você pode dormir, o seu corpo pode descansar, porque para a gente descansar, é necessário que a gente não tenha atividade, não se movimenta, isso descansa e relaxa o nosso corpo. Então, quando você dorme fora desse ciclo, você descansa o corpo, o físico. Mas os processos que o sono efetua enquanto você dorme no ciclo não são recuperados. Isso aqui tem extremamente, a gente está falando de memória, tá? Mas isso aqui também tem a ver com a restauração celular, a recuperação, um processo muito importante, que é a eliminação daquilo que é tóxico, porque durante a noite a gente não só restaura, mas aquilo que não serve para o teu corpo, ele joga fora através do sistema linfático. Então é extremamente importante essa noite de sono, o fluxo completo, porque como eu mostrei para vocês, se vocês não cumprem o sono todo, fica faltando. E aí você não consegue restaurar o dia que você precisa. Carlinha, no caso, aí você colocou, você não, né? Eu acredito que isso aí é uma base de um estudo, né? De 11 às 7. E a gente, por exemplo, quando a gente fala do REM, e a gente sabe que a melatonina, ela vai sendo produzida pela escuridão, pela noite, certo? Bem, eu só queria entender assim, 9h30, estou tirando pelo estudo de profecia, e assim, muitos têm estudos sobre isso. Quando a gente dorme, porque isso daí é para uma cidade, no dia a dia das pessoas, né? E quando a gente dorme às 9 e a gente acorda geralmente às 4, como que fica? Eu vou te falar do que eu acredito, tá? Tá. Apesar de trabalhar com ciência, eu vou falar do que eu acredito. O espírito de profecia está muito à frente da ciência. Sim. E se ela diz que é isso que deve fazer, eu vou ficar com a opinião dela e não vou ficar com a ciência. O que acontece? Mas Esse horário aqui... o ciclo então, dela não é diferente? esse horário aqui, não necessariamente. A gente tem uma variação de horário, a gente tem várias questões. Esse estudo não é nacional. Então a gente tem uma série de questões que estão envolvidas aqui, por isso que esse horário é um horário. Porque o que se orienta é que se durma por volta de 9 a 10 da noite. No máximo, porque o ciclo começa às 10 da noite. Então assim, isso aqui é só um horário, como eu falei, simulado, porque tem fora, mas o ideal é às 10 da noite.
Ainda assim, isso é uma prática minha, eu prefiro ficar com ela à noite e dormir às 9, às 10 e acredito que o processo vai ser cumprido. Tá? Eu, como falei, estudo de madrugada, estudo por esse horário por volta de 4 da manhã e o meu aproveitamento é muito melhor. Tá? Então, assim, a gente está falando de linhas gerais, eu estou trazendo para vocês ciência, não estou trazendo experiência particular, porque não é o caso. Estou relatando aqui só esse desvio aqui, né, que a gente fez com relação à sua pergunta. O horário ideal é a partir das 9, 10 da noite. Por exemplo, no caso, a gente entende que a mudança global está assim mesmo, né? Cada vez dormindo mais tarde por causa do mundo globalizado. Cidade de São Paulo não dorme, né? Mas assim, quando a gente fala, por exemplo, se a gente colocar 9 horas da noite, esse ciclo número 1 começa, é isso? Olha só, como eu te falei, existe um nível de regulação, tá? Que acontece entre o horário do relógio e o ciclo circadiano. É bom que eles estejam alinhados. Mas a orientação que a gente tem, que se fazia no passado e comparado com as doenças que a gente tem no passado e do agora, qual foi o melhor aplicado? As pessoas do passado, nossos avós, que dormiam cedo e não tinham as doenças que a gente tinha hoje, ou o que a gente vive hoje? Então, assim, a ciência diz isso aqui. Mas os ciclos circadianos dos nossos avós não poderiam ser Pode, é exatamente diferentes, isso que eu estou falando. era habituado. Exatamente. Até porque, tipo, eu não posso, dormir 6 da tarde. Eu não posso dormir 6 da tarde porque está completamente fora. Também não posso acordar às 10 da manhã, porque está completamente fora. Eu perdi muito. Agora, entendendo essa flexibilidade horária, entendendo que a gente tem experiência de vida de avó, de pai, entendeu? Eu falei para vocês, estou trazendo dados para vocês, informações que a ciência traz. Mas a gente tem um outro aspecto, uma outra maneira de viver que é muito particular, de repente, nossa, né? E de olhar para trás e ver o que foi feito e como é que a gente pode fazer para frente. Cara, o que eu entendi, se é o correto, são 5 ciclos. Isso aí é 3 padrão? a 5 ciclos. De Esse 3 a ciclo- 5. Hã? De 3 a 5 ciclos. Aí tem de 3 a 5, Isso. né? Aí tem até 5, de 3 a 5. Aí, o que é importante, aí você pode esclarecer se o objetivo fim é atender os ciclos. Por exemplo, eu posso dormir 10 horas, assim como 9 horas da manhã, 9 horas da noite, né? E que eu atinjo o objetivo fim desses ciclos fisiologicamente, já atende 100%. Sim. Não tem que ser 11 horas, ou 10 horas, ou 9 horas, desde que eu dormindo, que seja à noite, eu atenda a necessidade do organismo nos 3 a 5 ciclos. É correto raciocinar assim? Exatamente. Olha só. Entendeu? O que acontece? Por causa desses horários diferentes, uns é 9 horas, 10, 11 horas. Eu vou trazer alguns tópicos a respeito de insônia. Mas é esse raciocínio mesmo? É mais ou menos esse raciocínio. Eu vou trazer para você alguns tópicos que falam sobre insônia que você vai entender quando perturba o sono. Quando a gente fala de sono, a gente não fala só de quantidade, a gente fala de qualidade. Entendeu? Então, o bom funcionamento disso aqui está muito mais ligado à qualidade de sono do que o horário do relógio. Entendeu? Então, assim, por mais que eu tenha esse horário, eu não queria que vocês se prendessem isso aqui, mas por mais que a gente tenha esse horário aqui, como é que é a tua qualidade de sono? Quantas vezes você acorda? Enfim, a gente vai ver isso mais pra frente. Mas como é que é a tua qualidade? Você consegue cumprir isso aqui? Você se sente de manhã bem? Tem os benefícios de uma noite bem dormida? Se você tem, ok, mas isso não pode ser fajuto, tipo, você não pode ser um fingimento, tem que ser real. E aí a gente tem outros estudos que falam de pessoas que foram colocadas no laboratório, dormiram 4, dormiram 6, dormiram 8 e não dormiram. E no final foram responder a testes de cognição e as que dormiram 4 e 6 se sentiam tão bem quanto as que dormiram 8. Mas nos testes de cognição elas foram péssimas. Por quê? Se criou a falsa expectativa de que elas tinham dormido o suficiente. Isso aqui não pode acontecer. Você tem que dormir para que você esteja realmente com sono satisfatório e de qualidade. Para isso, atender o número de ciclos de 3 a 5, Exatamente. né? Vamos lá? Eu não ia falar, Então vou falar. É mito ou é verdade? Quanto mais idade, menos sono tem, menos sono você tem. E a segunda, a criatividade de madrugada é melhor na parte de criação? Não é que Para mim A última funciona. é a primeira, Para tá? mim funciona. Você disse produzir de madrugada? É. Isso é um falso positivo, tá? Eu não vou associar você a isso, mas assim, você tem visão noturna?
Enxerga no escuro? Mas o silêncio Não, assim, vamos até só a essa questão. Você enxerga no escuro? Não, tem que estar. Você dorme de cabeça para baixo? Então você não é um animal noturno. Animais noturnos e, digamos assim, seres noturnos, eles têm habilidades especiais para viver à noite. A gente não tem. Então, assim, por mais que pareça que a gente produz mais à noite, como eu falei pra você, eu estudo muito melhor às 4 da manhã. O telefone não toca. Entendeu? A criação para mim É um falso positivo, mas isso não é real. Nós não fomos feitos para passar noites acordados. Não fomos feitos. E isso interfere no nosso ciclo. Inclusive, tem informações de estudos de pessoas que ficam doentes, e na Dinamarca já estabeleceu um plano de reembolso, não é reembolso, de indenização é a palavra, para profissionais que trabalham à noite. Porque se descobriu que a profissional que trabalha à noite, ela tem um índice de outras doenças, câncer, diabetes, muito maior do que trabalha de dia. Isso só sinaliza e reforça o conceito de que nós não fomos feitos para estar acordado à noite. Nós fomos feitos para ficar de dia. Não, isso é um mito, tá? De que tipo, eu dormi pouco, vou dormir mais tarde, vou dormir à tarde, não. Porque acontece isso que eu falei para você, os ciclos são quebrados e você não recupera. O que você vai fazer é descansar um pouco. E para várias pessoas está tudo bem, porque isso aqui não é um prejuízo que você sente. Você sente o prejuízo de não ter dormido, porque você não pensa do mesmo jeito, não é criativo, então aquilo pesa, teu corpo está cansado. Esse prejuízo é mais palpável. Agora, o prejuízo de não ter passado por esses ciclos de sono e pelo processo de reinstalação, de arquivamento de memória, você não sente. Você não sente aqui imediatamente, quando você acorda no outro dia. Você vai sentir depois e a gente vai ver aqui um monte de coisa que sinaliza que você não dormiu bem e está colhendo os resultados. A mulher, então, que acorda hoje para lavar louça 1h30 da manhã, tá errado. Não tem problema não, aqui em casa não tem problema não, mas tá liberado. Desculpa, tá gravando. Volta de novo pro assunto, desculpa. Vamos lá. Quanto tempo precisamos dormir, tá? E aí eu trouxe alguns números aqui para vocês. Bebês de 12 a 15 horas, principalmente entendendo que todas as horas de sono aqui, principalmente até a fase jovem. Tem dúvida? Ali, ó. Até a fase de jovem adolescente ali, o sono, o cérebro do jovem, do adolescente, da criança principalmente, ainda está em fase de desenvolvimento. Então o sono é super importante. Então quando aquele adolescente, acho que aqui ninguém mais tem adolescente, mas vocês vão lembrar, quando o adolescente quer dormir, deixa ele dormir. Faz parte do desenvolvimento deles. Uma das coisas que a ciência traz é que o pior pecado que o pai poderia cometer é colocar o seu filho para estudar de manhã. Porque quando ele acorda às 7 horas da manhã, dependendo da hora que ele foi dormindo, ele não cumpriu o sono, ele acorda e ele não aproveita nada do que ele viu, nada do que ele vê na escola. Então, assim, eles precisam... Todo mundo se sentiu ofendido agora. Não foi pessoal, mas é uma verdade, tá? Continuando aqui, crianças precisam dormir de 9 a 14 horas. Adolescentes de 8 a 10 horas por dia. Isso aqui que eu estou falando que é muito importante para o desenvolvimento, para o processo de aprendizagem e de armazenamento de memória. Jovens e adultos de 7 a 9 horas por dia. Eu esqueci de responder a outra pergunta que eu vou falar aqui. Idosos de 7 a 8 horas por dia. O que está considerado aqui nessas horas? É 1 hora menos, tá? Mas o que está considerado aqui? O idoso, ele naturalmente já tem uma dificuldade de dormir. Então eu não posso exigir que ele fique na cama além do que ele costuma ficar, porque isso vai trazer ansiedade, isso vai trazer de repente depressão, isso vai trazer uma série de outras coisas que é muito mais prejudicial do que obrigar ele a ficar 9 horas na cama. Entendeu? Então ele tem sim um sono menor por conta das dificuldades, dos processos que ele tem todo, então ele dorme um pouco a menos, mas não deixa de ser importante que ele durma, tá? É extremamente importante que ele continue dormindo. Então tem algo errado lá em casa. E pra mim é o melhor caso da minha cama. Tá certo, tá certo. Tá bem pior. Vamos lá. Lá eu leio, Dormir não é eu fácil, faço não. tudo. Ninguém faz tudo. É o Mas melhor. você tá na cama, lendo, fazendo 1000 coisas, é uma coisa. Não, mas na E hora... não tá certo, mas... A cama é pra dormir, não é pra fazer essas outras coisas. Não, a minha hora de dormir é sagrada. Às vezes ela me liga, eu não fui dormir 4 horas. Se eu dormir 4 horas da manhã, eu vou estar um mau humor o resto do dia. Ninguém vai ficar perto de mim. Lava a louça também, irmão? Lava a louça de madrugada? Não, de madrugada não dá não. Eu vou falar pra vocês sobre alguns requisitos que caracterizam a insônia. Às vezes a gente pensa que insônia é só ficar sem dormir, né? E a gente vai ver que não é. A insônia é caracterizada por sono inadequado ou de qualidade limitada. É o que eu falei pra vocês, né? Não está só relacionado a tempo, está relacionado à qualidade.
Então, quais são os requisitos para dizer que você tem insônia? Isso não é diagnóstico, tá, gente? São linhas gerais para vocês poderem entender. Dificuldade para iniciar o sono. Eu tenho muita essa dificuldade. Não consigo dormir, é muito difícil. Glaucio, o problema é que a mulher fica em casa. Boto pedra. Eu não tenho esse problema, gente, preciso confessar. Não tenho esse problema. Acho que a Malu também não, o Caio já falou isso, tá? Nós não temos esse problema. Então, insônia para mim não é um problema. Dificuldade para manter o sono. Porque às vezes você dorme, às vezes você dorme, mas você acorda várias vezes e não consegue manter o padrão para seguir o fluxo normal. Então isso também caracteriza insônia. Sono insuficiente. Eu dormi, mas não estou saciado. Eu dormi, mas não dormi as horas que eu sentia que precisava. Eu dormi e acordei, nossa, ficaria na cama por mais tempo. Isso também pode ser enquadrado ali dentro de um quadro de insônia. Despertar antes do horário. Vocês estão com problema, né? Pois é, 2 da manhã. Aí, ó, despertar antes do horário. Isso não é comum. Lá para despertar 7h30, 6 horas do dia. Acorda o despertador. Eu também acordo. Isso não é normal, tá? Tudo isso se enquadra no processo de insônia e interfere diretamente no processo de privação de sono, tá? Variabilidade do padrão de sono. Quando você está em casa, chega do trabalho, mas um dia você deita para dormir, dorme às 7, outro dia você deita para dormir, dorme às 9, outro dia você deita e não consegue dormir, vai dormir às 4 da manhã. Isso também pode entrar aqui como uma característica da insônia também, tá? Eu vou perguntar. A pessoa que dorme, ela dorme, dormiu dentro do horário, mas acorda com sono. Poderia ser. Não é uma deficiência do fluxo, mas pode ser uma deficiência física. Tipo, ela tá cansada e o corpo talvez não tá Eu não corro, mas eu acordo cansada. Então, provavelmente você pode ter um problema que você não está dormindo com qualidade suficiente para acordar e descansar. Porque dormir não é só fechar o olho. Ou é baiana também. Mas os hormônios Não significa, você desmaiar não significa que você está dormindo com qualidade. E falta de hormônio, Não é normal. Embora algumas pessoas precisam dormir um pouco mais por causa da sua própria fisiologia, não é normal você dormir um ciclo completo e você sentir sono, é depressão. Aí você trata com a Marta. Não é normal, tá? Então, você entendeu o que está acontecendo. Mas, o ideal é que você deixe, dorme, acorde satisfeito e disposto para seguir o dia, tá? Privação de sono. Ocorre quando o indivíduo dorme menos do que precisa, tá? Isso é caracterizado a privação de sono. E aí a gente vai andar um pouquinho por aqui, falar algumas coisas e ver como isso, quanto importante é isso, como isso causa danos. E aí eu quero quebrar com vocês uma crença que as pessoas dizem que se você tomar remédio tal, se você fizer tal coisa, se você tiver atividade física antes de dormir, se você fizer um monte de coisa, você vai recuperar e você perdeu do sono. Eu trago para vocês uma informação. Não importa o que você possa ter ouvido ou lido por aí. Não temos nenhum indício científico sugerindo que uma droga, um aparelho ou qualquer quantidade de força de vontade psicológica substitui o sono. Então nada substitui o sono. Não tem negócio. Tem que dormir. Carla, tem remédio para dormir, ele quebra esse ciclo? Olha, eu não vou entender de farmacologia, tá? Vou te falar de maneiras gerais. Existem remédios e remédios. Vou te falar, por exemplo, de quem toma melatonina. Quem toma melatonina não toma para dormir, porque melatonina é um indutor do sono. Ele vai te fazer pegar o sono, mas não garante que você vai manter. Entendeu? Esse é um remédio. Outro remédio que eu conhecido que todo mundo é Zolpidem. Zolpidem não é um remédio para dormir. Ele funciona como um anestésico. Ele te mata, ele te apaga. E não te descansa. Você não entra no fluxo de sono, porque ele simplesmente te apagou. Ele desligou tudo ali para que você apague. Então, assim, eu não tenho propriedade para falar de remédios, tá? De farmácia eu não tenho. Mas eu estou te dando 2 exemplos aqui de como os remédios podem ser prejudiciais. O ideal é que você tenha um sono natural. E aí a gente no final vai falar de jeito de sono. Né? Porque o que acontece? O remédio, ele não te dá uma qualidade de sono. Porque quando você não dorme, a sua mente não para. Então é por isso que você toma para apagar. Para sua mente não ficar gerando mais angústia. Mas não te dá um sono reparador. Isso é fato, não dá. Não dá.
Tá bom? Eu trabalho de todos. Vamos lá. Alexandre, preciso da sua ajuda. Vou te dar uma conta aqui de estatística para você me dizer o número. Não, fica tranquilo, só vai fazer de cabeça. O número de pessoas que pode sobreviver com 5 horas, vocês disseram que dormiram o quê? 5 horas, né? Todo mundo dormiu 5 horas e acordou bem, não foi isso? Algumas pessoas levantaram a mão? Aí. O número de pessoas que podem sobreviver com 5 horas ou menos de sono sem nenhum prejuízo, preste atenção, expresso como uma porcentagem da população e arredondado para um número inteiro, é zero. O que isso significa? Que não tem ser humano, não existe a possibilidade de você ficar sem prejuízo se você dormir menos de 5 horas. Não tem como. Tem como? Tem um número diferente disso aqui? Não tem. Então, tipo, as pessoas que são acompanhantes vão checar uma pessoa doente. Vou te falar, e a Marta pode confirmar isso para mim. Os prejuízos de cuidadores de idosos ou de pessoas são tão importantes quanto da pessoa doente. Sim. Tá? Em questão de doença física mesmo, doença física que eu digo, doenças mesmo ou doenças psicológicas, como depressão, ansiedade. Geralmente quem cuida de doentes adoece. Geralmente uma pessoa adoecida no ciclo tende a adoecer as pessoas mais próximas a ela, porque tem quem cuide. O cuidador também adoece. Pode não ser imediato, mas... Geralmente não é, você não sente, mas é uma conta que chega, entendeu? Tanto assim, que pessoas que trabalham no turno, a aposentadoria é mais rápido, não aguenta. Mas mesmo isso não recupera. Nunca. Tá? Não tem. Como eu falei, sono é negociável, não tem alternativa. O carro lá em Brasília é meio-dia e 15. E aí, vocês querem que eu pare? Não, tá ótimo. Vamos lá. Quanto mais curto é o sono, mais curta é a vida. Tá? Isso é uma frase que eu trouxe aqui só para vocês, de repente, guardarem na cabeça. Não tem como. Não tem como. E eu vou explicar para vocês por quê. E aqui eu vou trazer alguns problemas de saúde relacionados à falta de sono, tá? Irracionalidade emocional. Eu não vou nem ler para a gente poder ser um pouco mais breve, tá? Mas o que acontece na irracionalidade emocional? A gente tem uma estrutura cerebral chamada amígdala, tá? E essa amígdala é responsável pelo controle das nossas emoções. É um dos responsáveis pelo controle das nossas emoções. A amígdala, ela tem ligação direta com o nosso córtex pré-frontal, que é o responsável pela tomada de decisões, pelo senso e várias coisas desse tipo. Eles têm uma ligação. E o que acontece de modo normal? Você tem um pensamento, uma sensação, um impulso, e você age. Mas quando você tem o freio do córtex pré-frontal, vem o impulso e você freia. Como se funcionasse o senso ali. Tipo assim, você tem vontade de dizer, de responder de alguma maneira, mas o senso diz, pô, não faz isso. Né? Não é hora de fazer isso, ou não fala desse jeito, tenta de outro jeito. E é assim que funciona. Quando você não dorme de maneira adequada, você perde a conexão. E aí o que acontece? Você tem uns impulsos e solta. Você não tem freio. Entendeu? Então uma pessoa mal-humorada pela manhã, provavelmente ela não dormiu. E ela tá sem essa conexão e tá sem freio. E a carga na vida quando ela chega, tem coisa que Não é essa, Já até mudou, já nem mais existe esse nome. Não é só você não, Então, só pra não é vocês só você entenderem não. da- Nossa, eu tô atrapalhando demais. Irracionalidade emocional. Gente, eu tô tentando correr pro horário, tá? E a gente vai falar de agressividade violenta. E a gente vê isso aqui, a irracionalidade emocional aumentada, tá? Quando o comportamento não fica só nas palavras, ele passa pra violência e agressividade. Por quê? Não tem filtro, não tem freio. Então ele simplesmente sai. E aí eu falei isso aqui porque eu acho importante. O sono insuficiente também foi relacionado à agressividade, ao bullying e a problemas comportamentais em crianças de várias idades, tá? Porque o sono é extremamente importante para as crianças. Uma relação semelhante foi observada em populações adultas de prisões. Você lembra aquelas histórias que a gente ouviu no presídio, que é 50 homens por meio metro quadrado, que eles não têm lugar onde dormir, que dormem em pé? Então, assim, eles chegam aquelas rebeliões, aqueles atos de violência que a gente fica horrorizado, bota fogo no colchão, queima a pessoa, de quê? Provavelmente porque eles não têm essa conexão, então não freiam. Então qualquer impulso que vem, eles vão fazer. E a gente vê isso aí, muita gente por fora, não precisa nem na prisão, né? Mas aí, pra você ver que os mesmos níveis foram observados em crianças. Pra você ver o quanto isso é importante e perigoso, tá? Seguindo aqui, doenças psiquiátricas. Eu não vou focar muito aqui, porque a gente teve a Marta outro dia falando e com certeza não há nenhuma enfermidade psiquiátrica importante em que o sono seja normal. Não tem. Tem? Não tem. Todas as doenças psiquiátricas, elas estão comprometidas e envolvidas com a falta de sono. Doença de Alzheimer. Isso aqui eu vou pedir licença para vocês para falar um pouquinho mais, tá? A qualidade de sono se deteriora à medida que envelhecemos. Está relacionado a um declínio de memória. Então, quando a gente envelhece, a gente já perde um pouquinho de memória, tá?
No paciente com Alzheimer, a perturbação do sono é muito mais acentuada, tá? A perturbação do sono precede o início da doença em vários anos, cerca de 20 anos, tá? Cerca de 20 anos o Alzheimer começa a dar sinais de que ele está chegando, sugerindo que ela pode ser um sinal de alerta precoce à enfermidade. Eu tenho algumas observações para fazer que eu julgo muito importante a gente trazer aqui. Como eu falei, uma das coisas importantes é a questão desses sinais que o Alzheimer dá cerca de 20 anos antes. Muito precedido por uma questão de sono que a gente não tratou, não viu, não observou. Esse é um ponto. O outro ponto é que a ciência hoje chama o Alzheimer de diabetes tipo 3. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Porque a relação de alto açúcar no sangue, que prejudica a conexão com os vasos sanguíneos que irrigam o cérebro, as células que vão para lá, ele induz a demência. Ele está relacionado ao risco aumentado de demência. Então, eles têm uma relação e é bem verídica. E aí, eu queria dar uma explicação mais técnica, mas acho que vocês vão entender. Vocês lembram daqueles livros que eu falei para vocês de adenosina e cortisol? A adenosina, ela é necessária para ir parando o corpo, sinalizando que é hora de dormir. Ela é um dos responsáveis também por conseguir começar a produzir a melatonina, sinalizar que está de noite e a melatonina começar a ser produzida. Ela tem essa responsabilidade também. Só que o que acontece? A gente tem uma proteína que chama mieloide. Essa proteína, a mieloide, desculpa, essa proteína, ela é responsável por recuperar e fazer com que as células cresçam normalmente, tá? Só que o que acontece quando a pessoa não dorme? Essa proteína, para restaurar a célula, ela se divide. Só que quando o ser humano não dorme, essa divisão é feita de maneira inadequada. E aí sobra restos dessa mieloide. E o que acontece com esses restos? Esses restos são tóxicos. São extremamente tóxicos. E aí, esses restos tóxicos, eles aumentam a produção de adenosina. Então, você imagina que o teu corpo produz, quando você dorme bem, o teu corpo produz uma quantidade de adenosina que vai fazer você dormir ao longo da noite e pela manhã eles vão sendo trocados ali, né, revertendo os níveis ali de cortisol e adenosina. Isso é um processo normal. E você à noite passa por um processo que imagina uma máquina de lavar. A gente tem um líquido que chama líquido encefalorraquidiano, que é um líquido que é irrigado no nosso cérebro e funciona como uma máquina de lavar, jogando para fora no nosso cérebro toda noite tudo aquilo que ele não quer, tudo que é tóxico, tudo que não precisa, tá? Só que o que acontece? Tem um limite para isso acontecer, porque esse líquido, essa lavagem, tem um tempo previsto dentro da nossa natureza para eliminar a quantidade de adenosina que sobrou normal, né? Então a gente tem um ciclo normal, funcionando normal, a gente tem uma quantidade de adenosina necessária e certa, tem o processo de lavagem que vem para eliminar o que sobrou daquela adenosina para a gente produzir cortisol e continuar lá. Quando essa proteína se divide de maneira errada, produzindo a beta-amiloide, essa substância, ela aumenta a produção de adenosina. Então, por mais que você tenha lavagem no seu cérebro para limpar e eliminar as toxinas, não vai ser suficiente, porque você tem mais adenosina do que precisa. Além de você ter consequências tipo dormir o dia inteiro, ficar com sono, mal-humorado e tal. Então, tem isso que acontece ali. E aí, com esse aumento de adenosina, você fica indisposto, fica tudo, e você também desregula o seu sono. Então, a gente tem esse ciclo aí que não consegue reparar as células, que não consegue seguir o ciclo completo e estraga o teu ciclo circadiano todo, tá? Não sei se faltou falar alguma coisa. Tá. Uma coisa importante que também acontece quando você tem um nível de adenosina maior, quando é feita essa lavagem, fica essa sobra. E essa sobra que não é eliminada, ela fica no seu cérebro. Só que ela não fica solta no cérebro, ela gruda em pontos específicos, gruda mesmo, tá? Em pontos específicos, de maneira, assim, para vocês entenderem, uma lavagem, uma mangueira não vai resolver, ela fica grudada ali. E quando ela fica grudada ali, ela impede processos, por exemplo, um dos locais que ela fica alocada, eu vou trazer de volta essa imagem para você, não, acho que não um dos locais que essa adenosina fica grudada é justamente o processo da junta. É o processo que estimula, que começa o processo do sono não REM, que é onde você armazena as memórias. Então ele se junta onde é disparado as ondas do sono, e como as ondas do sono não são disparadas, você não consegue entrar no sono profundo, porque ela está ali embotando, travando a passagem das ondas que vão liberar o teu sono. Com isso, você dorme, mas não chega aqui. Não tem sono, você dorme e não chega aqui. Estou falando de Alzheimer, tá? Você dorme e não consegue chegar aqui.
Se você dorme e não consegue chegar aqui, vocês lembram do que eu falei lá no começo? Que esse processo aqui é responsável pelo armazenamento da memória, pela distribuição de tipo, isso aqui ela quer, isso aqui ela despreza, ela guarda, isso aqui ela despreza. Se eu não chego aqui, o que acontece com a memória? Vai tudo pro lixo? Eu não guardo. Eu não consigo guardar o que está aqui. E quando chega aqui nessa parte do sono, eu não tenho também o que armazenar, porque eu não guardei nada. Então é assim que o processo de Alzheimer funciona. Tá? Não, eu só ia falar que não é só o processo do Alzheimer, o processo de aprendizagem também da criança. Também. Por isso que muitas crianças têm um transtorno de aprendizagem por causa desse ciclo que não é aqui, não. Exatamente. Mas no caso do Alzheimer acontece isso. E aí fica um ciclo vicioso. Por quê? Se eu não durmo bem, eu libero aquela toxina lá na divisão celular que acumula adenosina e não me faz dormir bem direito. Então é um ciclo que não acaba. E que quanto mais embotada tiver, porque uma das características do Alzheimer é essa, da gente ter as travas, as portas que liberam o sono obstruídas pela adenosina. Então é por isso que não funciona. Então eu trago aqui informações de como é importante a gente dormir e para o processo como ele funciona. O Alzheimer, ele tem predisposição genética ou ele pode ser causado em relação ao sono? Qual é a questão? É isso que eu te expliquei agora. Quando você não dorme, você interfere nos processos químicos, com processos químicos desregulados, você vai ter Alzheimer. Eu não consigo te responder agora se é um processo de genética. Se existe ou não uma predisposição, né? Tem um fator genético, sim. Por isso que a gente procura, você tem um fator hereditário? Tem. Mas o estilo de vida pode causar. Pode se encadear. Pode ser um problema de base. E assim, só acrescentando o que a Marta diz, quando a gente fala de processos hereditários, e aí de Alzheimer, câncer e outras doenças, não necessariamente tem a ver com gene, pode ter a ver com gene também. Mas o que acontece? Vamos supor casos de câncer na família, tá? Fatores extrínsecos. Oi? Fatores extrínsecos. A gente diz aqui, a doutora Tatiana até veio falar que fatores hereditários eram muito pequenos. É uma minoria. Mas por que fala que é hereditário? Porque assim, você come hoje o que a sua família comia. É o mesmo tipo de alimentação. Você mantém o mesmo estilo e não tem como fazer coisas diferentes, querer resultados diferentes pela mesma coisa. Entendeu? Então mais ou menos funciona assim. Doenças cardiovasculares. O sono progressivo, o sono progressivamente mais curto foi associado a um risco de 45% maior de desenvolver e ou morrer de enfermidade coronariana. 45%. Quem não dorme tem que ter problemas cardiovasculares, né? Adultos com mais de 45 anos, que acho que não é o público de vocês, né? Vocês são mais novos, mas eu tenho essa informação que eu achei importante. Adultos com mais de 45 anos que dormem menos de 6 horas por noite, ninguém levantou para 6 horas não, né? Menos de 6 horas por noite, são 200% mais propensos a sofrer um ataque cardíaco ou um AVC, comparado Gente, me trate muito bem. Sou carente. Na hora de encerrar. Vou acabar. Não, eu tô falando por causa disso aí, é bom parar, né? Eu não quero assustar vocês, mas é uma informação que vocês não podem deixar de saber. Tem que assumir, é muito bom o tempo da ignorância, né? É muito bom, mas vocês não vão ficar ignorantes. Vocês não sabem disso. A ignorância não elimina o efeito. Não, exatamente. Então assim, guardem esses números porque é importante, porque assim, a falta de sono aumenta a pressão sanguínea, aumenta a frequência cardíaca, o seu coração já está dormindo e descansando, ele não está, então ele continua batendo. A falta de sono, ela leva você ela ativa o sistema simpático, que de simpático não tem nada, que é o sistema que ativa o estresse. Ele é super necessário pra gente, para que a gente tenha reações rápidas. Por exemplo, você está dirigindo, vem um carro na contramão, você precisa defender, você não vai pensar no que fazer antes de fazer, você simplesmente faz. E o sistema simpático, quando ele é ativado, ele desliga a conexão com o córtex pré-frontal e faz com que você haja por instinto. E é aqui que ele funciona. Só que, quando você tem o sistema simpático ativado de maneira crônica por muito tempo, ele causa inflamação. Mas a gente vai falar de inflamação daqui a pouco, tá? Mas é um dos riscos aqui. Diabetes. A gente já falou um pouquinho lá de Alzheimer, né? Mas a falta de sono bloqueia a liberação de insulina, além de tornar as células insensíveis à mensagem da insulina para absorver a glicose. O diabetes poupa
derruba 10 anos da expectativa de vida do indivíduo. A privação crônica de sono é hoje reconhecida como um dos principais fatores contribuintes para a escalada da diabetes tipo 2. Eu vou dar 2 exemplos muito práticos aqui, tá? Que a falta de sono faz. Quando a gente come, a gente libera açúcar no sangue e o pâncreas recebe uma mensagem para produzir insulina. O que a insulina faz? Ela vai lá nas células responsáveis, bate lá e fala assim, vai lá na corrente sanguínea para buscar a glicose, porque está alto lá o nível de açúcar no sangue. E é isso que ele faz. O que acontece no processo de quem não dorme bem? A gente comeu, aumentou o nível de açúcar no sangue, o pâncreas recebeu a informação de que precisa liberar a insulina para buscar a glicose. O que o pâncreas faz? Ignora. Simplesmente não libera. Ou libera em quantidades inadequadas que não são suficientes para tirar o açúcar do teu sangue. Entendeu? Então, assim, ele silencia o controle desse açúcar no sangue que está lá. Outra função que ele tem. Lembra que eu falei que ele pega a célula lá e fala, célula, abre aí para receber a glicose e levar a glicose para os músculos ou para o cérebro que trabalha com glicose também. Quando a insulina bate lá e fala assim, abre aí, a célula ignora. Ela perde a sensibilidade. E é o que a gente chama de resistência insulínica. Simplesmente, a célula, no caso, né, enquanto simplesmente se tornam resistentes à insulina e não reagem. E aí, a gente tem o diabetes, tem outros fatores importantes aí. A gente também tem, vou falar um pouquinho sobre obesidade. O corpo privado de sono grita de fome em meio à fartura. Tá? A gente tem 2 hormônios que são responsáveis pela saciedade e pela vontade de comer. Quando a gente não dorme bem, a gente silencia o hormônio da saciedade, enquanto aguça o hormônio da fome. E aí a gente come sem parar, sem critérios. Também aumenta muito um outro sistema que é ligado com o córtex pré-frontal. Tudo que acontece de errado com o corpo desliga o seu senso de consciência, é muito claro em várias doenças, né? Nessa aqui também, no caso da obesidade. O que acontece? O seu senso de filtro, de controle, de regulação, de dizer, não vou comer isso, né? Não é a hora que são, ou eu já comi tanto, desnecessário comer mais um pouco, minha barriga está tão cheia. Ele desliga esse senso. Em compensação, ele aumenta o senso do desejo. Principalmente por gordices, açúcar e coisas que ele vai digerir mais rápido. Então, assim, a gente tem um desequilíbrio no sono, causa esse desequilíbrio hormonal que colabora muito para a obesidade. E aqui eu trouxe uns números para vocês. Quem dormiu menos, a gente fez um estudo, eu li um estudo, né? Estudei sobre um estudo, de pessoas que dormiram naquele mesmo tempo, né? 4, 6, 8 horas. E essas pessoas, ao acordarem, comeram cerca de 300 calorias a mais. Isso somado ao longo dos anos, aumenta de 4,5 a 6,8 quilos por ano. Vocês imaginam vocês aumentando 4 a 6 quilos por ano todo ano? Não fica difícil chegar na obesidade, né? Isso é uma média, tá? Tem gente que aumenta mais, aumenta menos, enfim. Imunidade. O sono também colabora muito para a imunidade, tá? Quando a gente tem um filho doente, quando a gente tem um filho mais amuadinho, uma dos fatores que a gente faz a gente identificar que a criança não está bem é porque ela fica amuada, quietinha e quer dormir. Isso é uma estratégia do corpo, porque quando o corpo está dormindo, ele poupa energia não gastando, e o sistema imunológico tem a chance de se recuperar, de se reestruturar. O sono ajudaria ele a fazer isso. Então, isso é uma estratégia corporal para poder ele se recuperar. Mas, quando a gente não dorme, não responde ao estímulo para recuperação e a gente fica acordado, a gente tem a imunidade diminuída. Alguns outros estudos também falam muito da reatividade à vacina. Vocês já tomaram vacina de gripe e ficaram gripados? Sim. Provavelmente foi porque o efeito da vacina não foi surtido como deveria. O seu processo de imunidade, porque assim, quando a gente toma vacina, injeta o vírus, para que você crie uma barreira de proteção contra aquilo. Se você não dormir, você não tem condições de criar essa barreira. Então você toma a vacina e fica doente. Tá? Então tem essa resistência também. Inflamações. É mais ou menos aquilo que eu falei para vocês a respeito do cortisol, né? Um corpo com alto nível de açúcar no sangue, dispara o sistema simpático, que fica estressado, seu corpo não descansa, e um corpo sem descanso inflama. E aí as inflamações, quando o sistema simpático permanece ativo por muito tempo e sem descanso, ele entra em estágio de inflamação crônica, que é por muito tempo. Este estado causa vários problemas de saúde, incluindo os que dizem respeito ao câncer.
tá? Então, a informação... Pode falar. O ronco, ele atrapalha o sono da pessoa? Não. Aí, Pergunta certa, responde essa, senhora. Já respondeu aqui, ó. Sandra já responde. Só quem tá do lado. O especialista aqui, doutor PhD. eu estou perguntando a você do ronco, que aí o meu marido do caqui altíssimo. E às vezes eu sinto que parece que ele quer respirar, parece que algo está... Eu tenho que agir rápido e acordá-lo no meio do sono. E às vezes ele acorda de manhã e diz assim, parece que eu não dormi. Porque não dormiu tanto que eu muito, cara. Não dormiu. Ele fechou os olhos e descansou, mas ele não dormiu, tá? O sono, o ronco, a apneia e outros distúrbios de sono, todos eles influenciam na qualidade daquele fluxo. Aquilo não acontece, a pessoa não tem um fluxo suficiente. Então, assim, interfere sim, ele não está dormindo bem e provavelmente essa continuidade ao longo da vida traz algumas consequências, infelizmente. Então, assim, não é normal a pessoa roncar assim. Pode ter algum problema, assim, mas é ideal que você trate, né? Tudo que é anormal, que não é normal, porque se fosse normal todo mundo roncaria, né? E não é assim que acontece. Então, assim, qualquer anormalidade, qualquer coisa diferente precisa ser tratada, precisa ser vista para que a pessoa tenha maior qualidade de sono, visto todos os benefícios que o sono traz, tá? Aqui chegou a parte talvez mais importante. Uma das mais importantes, uma das que eu mais preocupei. E eu vou dizer para vocês que quando eu li isso aqui, eu realmente me emocionei, tá? Todas as doenças que a gente tratou aqui, eu estudei, eu vi, me preparei para falar alguma coisa para vocês que facilitasse. Essa aqui eu não tive como, tá? Eu vou trazer para vocês o texto puro, do jeito que está escrito, tá? Para que vocês analisem e tenham noção. Aqui, claro, que é uma coisa talvez mais técnica, mas vocês vão entender, tá? Eu só vou ler para vocês e não vou fazer, não vai ser necessário fazer nenhum comentário, tá? Câncer. O câncer usa a resposta da inflamação para proveito próprio. Ele atrai fatores inflamatórios para a massa tumoral, para iniciar o crescimento de vasos que o alimentam com nutrientes e oxigênio. Os tumores também usam fatores inflamatórios para mutar o DNA das células cancerígenas, e aumentando a potência do tumor. Isso aqui quer dizer que ele se disfarça, ele oculta o DNA, a identidade dele, para que ele não seja reconhecido lá pelo sistema imunológico e continue crescendo, e tudo, tá? Fatores inflamatórios associados à privação de sono também podem ser usados para cortar fisicamente parte do tumor de suas amarrações locais, permitindo ao câncer se desencorar e se espalhar para outras partes do corpo. Talvez aqui esteja a resposta para perguntas que a gente faz e não tem. Por que o Rafael morreu de câncer? Por que o Edmilson morreu de câncer? Não é uma resposta para esses casos, só estou dando um exemplo para vocês, tá? Como é que o fulano dormiu? Como é que ele bebeu? Como é que ele se alimentou? Então, assim, às vezes a gente fica pensando, nossa, mas foi vegetariano a vida inteira, mas não é só isso. O câncer é uma doença multifatorial. E aqui está uma das coisas que a gente não se preocupa. Porque eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui já foi ao médico e o médico perguntou para você assim, como é que você está dormindo? Você dorme bem? Está dormindo 7 horas por noite? Como é que é seu sono? Você acorda cansado? Alguém já ouviu isso no médico? Eu já. Já ouviu? Mas você sabe que é um número pequeno. Muito pequeno. Por tudo que eu mostrei para vocês, esse devia ser o primeiro remédio mais importante. Não é? A primeira avaliação mais importante. E infelizmente não é. E outra informação importante. E aí eu termino por aqui, tá, Alexandre? Uma única noite de 4 horas de sono elimina 70% das células que circulam no sistema imune e que são capazes de caçar e eliminar as células cancerígenas. Dormir por até 6 horas está associado a um risco 40% maior de desenvolver câncer. Assim, como é que funciona o esquema das células ali no câncer, tá? A gente tem o DNA, a gente tem as células da imunidade, né, que tratam ali a imunidade. O que elas fazem nas células cancerígenas? Elas abrem, fazem um buraco, tiram o DNA da célula cancerígena, jogam fora e o corpo segue, se livrou daquilo que era inútil, que aquilo que era problema. Quando a pessoa não dorme, o que acontece? Ele elimina 70% das células que caçam essas células. Você tem 30% de chance de lutar contra o câncer. Qual a chance de vencer? Nenhuma não, vai. Milagre. Né? Com relação a tudo isso que a gente falou, acabou a parte 2, a gente vai falar da parte boa.
A melhor ponte entre o desespero e a esperança é uma boa noite de sono. Tá? Higiene do sono. Aí eu vou dar algumas sugestões para vocês a respeito do sono para que vocês tenham um sono saudável. Se expõe à luz solar ao acordar. Isso ativa, regula o seu sistema circadiano, fazendo com que você durma melhor, que você coma melhor, que você passe o dia melhor. Então, a luz solar, pelo menos 20 minutinhos, acorda, abre a casa, vai para a luz. Isso é importante para regular o seu ciclo circadiano. Perto do que eu. A ideia é os bichinhos que ficam sentados no sol, né? Pratique exercícios físicos 2 ou 3 horas antes de dormir. Por que não pode praticar antes de dormir? Quando você pratica exercício físico, você desperta o cortisol. Então, quando você vai dormir muito perto, você está estressado e você não vai ter um bom sono, não vai conseguir dormir. Mantenha um horário de sono. É super importante você deitar no mesmo horário, dormir no mesmo horário. Você lembra que eu falei lá no iniciozinho da variabilidade do horário de sono? Então, mantenha o horário de sono, dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Ah, mas hoje eu dormi 1 hora da manhã que eu fui fazer alguma coisa. Acorda no outro dia no mesmo horário, porque vai ser mais benéfico do que você dormir as horas que você pensa que faltou. Então, é importante ter um horário de sono regular. Evite a cafeína, não precisa dar explicação, né? Evite consumir muita comida ou beber à noite. Nosso corpo não trabalha fazendo 2 processos à noite. Ou ele dorme ou ele digere. E o processo de digestão tem prioridade sobre o sono. Então, quando você dorme de barriga cheia, teu corpo vai ficar trabalhando, não vai descansar, não vai ter qualidade de sono, para ali, para lá. Vocês já entenderam, né? Se possível, evite remédios que perturbem o sono. Se possível. Né, se a gente puder evitar, a gente às vezes toma muito remédio, até para dor que tem cafeína, né? Se puder evitar, se puder uma segurada, trocar, ver com o médico qual a melhor opção, é o ideal. Não tire soneca após as 15. Não tire soneca após as 15. Por quê? Isso compromete o início do sono lá de noite. Então é importante que vocês não durmam depois das 15 horas, do mesmo jeito que esse horário é considerado para cafeína também, é o horário ideal para que você pare de ingerir cafeína, para que isso não atrapalhe o seu ciclo do sono que começa a escurecer. Relaxe antes de se deitar. Isso aqui é para que você pare de pensar em trabalho, comece a descansar a sua mente, porque a sua mente já escureceu, ela já recebeu a mensagem que ela precisa descansar, mas às vezes você fica insistindo em fazer um monte de coisa. Isso não vai te ajudar a ter uma boa noite de sono. Tome um banho quente antes de deitar. Por que esse banho quente é importante? Quando a gente dorme, principalmente quando a gente entra nos sonos mais profundos, a temperatura do nosso corpo baixa bastante. Então, quando você toma banho, quando você sai do banho quente, a sua temperatura baixa para a temperatura normal. E isso pode te ajudar a pegar no sono mais baixo, você está na temperatura ideal. Então, tomar um banho geralmente pode ajudar. Mantenha o quarto, mantenha o quarto escuro e fresco. Quanto menos luz tiver no quarto, quanto menos incentilador tiver no quarto, é melhor. Fresco aqui, a temperatura ideal para que a gente possa dormir e ter uma boa noite de sono, porque acho que todo mundo aqui gosta daquele friozinho para dormir, ficar enroladinho no edredom é bom, né? Porque isso também colabora. A temperatura ideal para a gente dormir é de 18 graus. Tá? Essa é que proporciona a melhor sono. Não é a única, tá? Mas é a que proporciona a melhor sono. Mantenha o quarto livre de aparelhos eletrônicos. Lá em casa a gente tem um ar-condicionado que tem graças a Deus, ele tem um visorzinho assim, mas ele tem uma opção de desligar aquele visorzinho ali. Desligue. A minha televisão fica no quarto, ela tem um pedaço de papel grudado no LED dela ali para que ela não possa iluminar. E meu quarto é completamente escuro, apesar do meu esposo não gostar. Ele já se adaptou, já aprendeu os caminhos e agora está tudo certo. Mas não os caminhos. Parece um cego dentro do quarto. Qualquer luz interfere no sono, tá, gente? Qualquer luz pode interferir no sono. Qualquer luz. Então evite luzes ali. Não fique deitado na cama acordado. A cama é para dormir. A cama é para ler? Não. A cama é para ver celular? Não. A cama é para dormir. Isso faz parte da rotina de sono no seguinte. Nosso comportamento ele é condicionado, né? Então quando você só vai para a cama para dormir, quando você vai para a cama, seu cérebro entende que é hora de dormir. E aí não perde tempo inventando outras coisas pensando, porque ele já entendeu que ali é o momento dele de ligar e descansar. Então é importante que você só use a cama para dormir. E aí vem para vocês o conselho mais importante, que é o que está em Salmos 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém. Adianta a dica do sono? Adianta tudo que eu falei aqui? Ajuda, não adianta. É aqui, ó. Só o Senhor. Só o Senhor. E aí, pela gravidade das coisas que eu mostrei para vocês aqui, pelas informações importantes, a relação com as doenças e tudo, vocês podem imaginar aquilo que eu falei no começo. Como é difícil. Tem como? Só pela graça. Só pela graça. É só no Senhor. Então eu queria agradecer, gente. Muito obrigada. Eu só quis dividir